Há poucos dias eu postei nas redes vizinhas essa matéria aqui. Arcabouço virou peça de ficção, diz Stuberger, e Verde zera Tesouro IPCA+. E isso aqui, gente, deu um alvoroço por dois motivos. O primeiro, por conta dessa zeragem no Tesouro IPCA+. Pô, como assim? A B, outros analistas, influencers, agentes de mercado, todo mundo falando que Tesouro IPCA+, com um prêmio acima de 6%, é uma oportunidade, e a gente olha um dos maiores gestores do Brasil zerando isso nesse momento, né? Eu até fiz vídeo aqui no canal, né, falando sobre todos os momentos que o Tesouro IPCA+ pagou mais de 6% e pessoas que aproveitaram essa janela de oportunidade conseguiram fazer algum dinheiro no longo prazo. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não, né, gente? Mas foi o que aconteceu no histórico do Tesouro IPCA+. O ponto é, isso chamou atenção. Zerar Tesouro IPCA+, que nesse momento tá com prêmios muito interessantes. O outro ponto, gente, foi a questão da virada de chave de um dos maiores gestores que nós temos, que ele era muito otimista lá no início do governo e agora virou uma chavezinha ali pro pessimismo, tanto que ele também trouxe essa declaração. Ele disse que se penitencia todos os dias por ter acreditado que o governo seria responsável com o fiscal. E de fato nós não estamos vendo isso. Aquela meta de déficit zero para 2024 parece que já jogaram para baixo do tapete e empurraram para 2025. Ainda assim, por conta de todas essas mudanças e essas rotas que foram recalculadas, o mercado enxerga essa questão do fiscal com muito ceticismo. E tem justamente isso que o próprio Stuberger falou. A gente trocou um teto de gastos por um arcabouço fiscal, mas que o arcabouço fiscal virou uma peça de ficção porque parece que também não deve ser cumprido. Então tudo isso foi uma virada de chave do otimista para o pessimista. Muita gente até o criticou por conta dos posicionamentos políticos e tudo mais, mas a questão é, de fato, ele é um dos maiores gestores que a gente tem no Brasil. Quando a gente olha um dos principais fundos da casa, o Fundo Verde, ele teve um retorno aí de mais de 24.000% ao longo dos anos versus 1.500 do CDI. Então, o resultado ele entrega, quem investe com certeza é com isso que está se importando. E quando a gente vê um desses maiores gestores, então, que entregaram bons resultados ao longo dos anos, mudando esse discurso ou fazendo movimentos um pouco mais bruscos na carteira, isso chama atenção. E aí a gente tenta entender o que ele mudou na carteira para tentar entender o que ele está enxergando que talvez uma parte do mercado ainda esteja míope. E é basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes, é claro que eu já faço o convite para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E, gente, usem e abusem dos comentários. Podem deixar a opinião de vocês sobre todo esse tema, sobre essa virada de chave, né, de otimista para pessimista, sobre essa zeragem no Tesouro IPCA, se tem alguma coisa que você está fazendo parecido ou totalmente o contrário do gestor. Mas vamos lá, vamos falar então de uma das mudanças da carteira, tá? Que aí nós vamos falar sobre Bolsa Brasileira. O Fundo Verde, ele tinha 15% de bolsa brasileira e eles reduziram para 10%. Aqui eu entendo que pelo menos não zeraram tudo, então alguma coisa de oportunidade talvez eles ainda estejam vendo aqui no nosso mercado, mas eles devem estar enxergando que o risco ao longo dos próximos anos pode aumentar e aí talvez eles deveriam calibrar o tamanho do risco que eles tomam para o fundo. Então diminuíram de 15% para 10%. E o porquê que eu acho que eles devem estar visualizando um risco um pouco maior? Ele já disse que, né, essa questão do fiscal acaba pesando muito, então quando a gente vê que o nosso país não está fazendo muito o dever de casa, isso preocupa, e ao mesmo tempo ele também deve estar de olho lá fora, porque lá fora, a bolsa lá fora, tem batido recordes atrás de recordes, taxas de juros seguem altas, e por quanto tempo vai ficar assim a gente não sabe, mas quanto mais tempo essa taxa de juros fica alta, maiores serão as chances de uma desaceleração, até mesmo uma recessão. Como eu falei para vocês já em vários outros vídeos, quando a gente não sabe, mas é algo que com certeza fica no radar desses gestores, né? Então, se acontecer isso lá em algum momento, e vamos supor que o mercado lá fora vire, pode ser que aqui no Brasil, a gente que não tá fazendo o dever de casa também acabe sofrendo. Então, talvez esse seja um motivo para eles terem diminuído aí o tamanho das posições. Se é isso efetivamente, não sei, tá? A gente tô tentando trabalhar com algumas possibilidades dessas movimentações ali na carteira. Bem verdade que isso também vai um pouco, não é que é contra, tá, gente? Mas é que assim, nós temos uma bolsa que tá relativamente barata. Nós estamos negociando a múltiplos de 7, 8 vezes relação preço-lucro. É claro que a gente fala da bolsa no geral, tem ativos que já estão na máxima, como o Petro, como o Banco do Brasil, mas
para quem pensa no longo prazo, sempre tem uma coisinha que outra ali que dá para dar uma garimpada. Então essa redução em bolsa, claro que chama atenção. Agora, vamos para o que de fato chama atenção, que é essa zeragem no título do Tesouro IPCA+. Então as NTN-Bs 2035, eles acabaram zerando. E muito provavelmente, se você consultar a composição do fundo, saibam que essas composições que são divulgadas podem ter até 3 meses de atraso. Então, a gente está trabalhando com as declarações e o que foram divulgados nessas matérias. Provavelmente na próxima divulgação, essas posições já devem ter sido ajustadas. Mas então o que eles fizeram foi basicamente zerar essas posições nos títulos do Tesouro. Salvo engano, chegavam a 45%, quase 50% ali dessa parte ali dos títulos, né, dentro do fundo. E aí, para onde que foi esse dinheiro? Bom, ele ainda segue indexado na inflação, só que não na inflação brasileira, mas sim lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles decidiram pegar esse dinheiro que eles zeraram aqui dos títulos do Tesouro, né, do IPCA+, e investir nas TIPS, que são as Treasury Inflation Protected Securities, que são títulos muito parecidos com esses títulos do Tesouro IPCA+ aqui no Brasil, só que muito mais parecidos com aqueles de juros semestrais, porque essas TIPS, que são os Treasuries, são títulos ali do governo, eles fazem os pagamentos desses juros de forma semestral. Você tem vencimentos ali de 10, 15, 20, 30 anos, né? Geralmente quem investe é pensando nessa questão do longo prazo. Esses títulos, eles sofrem com marcação a mercado, mas se você segurar até o final, funciona como aqui. Você vai receber aquele valor, né? Aquela taxa que foi acordada. Então, sim, funciona de uma forma muito parecida. E o que eu enxergo dessa movimentação? Lá vai eu tentar interpretar um pouco esses movimentos, mas se vocês tiverem alguma outra opinião ou algo para acrescentar, podem utilizar os comentários. Aqui eu entendo que talvez ele realmente esteja olhando para o mercado lá fora e entendendo que, olha, essas taxas de juros mais altas devem ficar por mais um bom tempo, ainda que façam alguns pequenos cortes, uma taxa acima de 4% pode ficar por mais tempo, então isso já traz um prêmio interessante para esse mercado de renda fixa, ao mesmo tempo que a inflação, e lá, né, eles utilizam o CPI, a inflação, ela tem sido muito persistente, tem sido difícil de fato de trazê-la para a meta, então lá tá acima da meta, eles estão com uma dificuldade de fato de trazer para aqueles 2%, então unindo essa questão de juros altos com uma inflação persistente, eles talvez estejam vendo oportunidade dentro desse caminho. E aí vocês devem estar pensando, pô, mas aí eles vão trocar juros americanos e inflação americana, que são menores do que juros Brasil e inflação Brasil? Sim, lá esses títulos, os TIPS, eu dei uma pesquisada, você encontra ali TIPS de pagando 4,5%, 5%, até 5,5% ali você encontra. Aqui, quando a gente olha para o Brasil, com certeza você consegue taxas, né, acima de 10%, por exemplo. Mas isso é muito um movimento de procurar proteção nesse momento. Ele vê a oportunidade de ganhar dinheiro, mas nesse momento ele quer ganhar dinheiro com um pouco mais de segurança, e aí ele faz isso investindo em uma moeda historicamente forte, em uma economia muito mais forte, então alguma oportunidade ele tá vendo lá. Aparentemente todos esses movimentos que eles têm feito na carteira do verde são movimentos um pouco mais buscando proteção, tanto reduzindo posições em bolsa aqui, como procurando títulos mais seguros lá fora e indexados então à inflação lá fora, tá? Então, ao meu ver, eu interpreto mais ou menos assim essas mudanças. Não sei se de fato, né, vocês concordam com isso ou não. Eu sei que vocês vão perguntar sobre possibilidades, né, de investir em TIPS. É possível, geralmente os valores iniciais partem ali de $10 mil, por exemplo, em boa parte das corretoras, mas tem como fazer via ETFs e tudo mais. E se não forem TIPS, né, gente, nós temos falado muito de bonds, né, tanto os bonds do governo como os corporate bonds, que são de empresas privadas, que lá nos Estados Unidos eles estão com uma taxa aí, uma das mais altas das últimas décadas, então muitos têm aproveitado renda fixa lá fora, tá? E tudo isso você pode fazer, seja diretamente nesses títulos ou através de ETFs na Bolsa Americana, porque isso é uma possibilidade, tem muitas opções lá fora, beleza? Bom, pessoal, acho que eram esses os pontos que eu queria levantar hoje para vocês. Essas últimas movimentações, o que eu interpretei dessas mudanças de movimentações, eu espero que de alguma forma possa ter agregado para o seu conhecimento, para o seu debate ou até mesmo para os seus investimentos. Qualquer comentário, opinião ou dúvida, podem deixar nos comentários aqui embaixo. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.